Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui no canal. Me chamo Fernando e separei dois materiais para comentar com vocês. Vocês estão reparando que minha voz aí tá um pouco falhando, né? Fui pro UFC e gritei demais. Verdun perdeu, levou, né? Ficou catando, socando o ar, levou uma porrada, caiu desligado. Mas galera, voltando agora com os vídeos, né? Tentei recuperar um pouco para gravar, mas não teve jeito, é o que tem para hoje. Somos parceiros da loja Liga HQ, cujo link está na descrição. Galera, né? Dá uma acessada ali, se cadastre. Você que é de fora de São Paulo, tem loja física em São Paulo, quer comprar sem sair de casa, entrega para todo o Brasil, sem frete, é só uma taxa de manuseio. Vale a pena você conhecer a loja Liga HQ. Vamos começar pelo primeiro material, Patrulha do Destino. Esse é o volume 2, A Pintura que Devorou Paris. Um lançamento da editora Panini Comics, R$ 26,90 o preço de capa, 244 páginas, compila as edições de Doom Patrol 26 a 34, escrita por Grant Morrison e desenhos do Richard Case. Essa capa aqui do Brian Bolland, sensacional, mas as capas originais da publicação mensal não deixam nada a desejar. Simon Bisley, olha só que sensacional, inclusive combina até mais com o lance do Grant Morrison aí, suas viagens, né, coisa mais de abstração. Galera, eu fiz resenha do volume 1 dessa publicação. O Grant Morrison remontou a Patrulha do Destino, catou uns caquinhos ali após a invasão, a saga Invasão, que saiu pela editora Abril em 3 edições, formatinho. E ele cria um grupo todo disfuncional, problemático, com aspectos meio bizarros. Não lembram nada daqueles personagens bonitos, esbeltos. É realmente um grupo muito louco e diferenciado. E nessa publicação aqui, eles vão enfrentar a Irmandade do Mal, que foi rebatizada de Irmandade Dada. Galera, você vai ter que ter um conhecimento de pintura pós-moderna, um pouco de poesia, várias referências e metalinguagem usadas pelo Grant Morrison. Eu já adianto para você que não é um material para qualquer leitor. O volume 1, ele é muito mais pé no chão, ainda que tenha esse lado aí mais lisérgico do Grant Morrison. Nessa publicação, a gente realmente sente um conhecimento adicional que o leitor precisa ter, uma certa abstração em alguns comentários e diálogos que o Grant Morrison apresenta nessa publicação. Esse é o grupo, a Irmandade do Mal, né? Liderados pelo Senhor Ninguém, que tem um design muito bacana. E vocês podem ver, já começa pela capa a viagem, né? O quadro dentro do quadro. Então a gente tem várias referências, Ad Infinitum, né? Outras referências, esse Ad Infinitum, né? Essas bonecas russas aqui que você vai tirando uma boneca de dentro da outra e tal. Tem outros elementos que são apresentados na história. E aqui a gente já pega um pouco do surrealismo, né? Do Grant Morrison. Aqui a Irmandade do Mal, a Irmandade Dada. Elas conseguem entrar nesse quadro. Olha aqui, eles estão dentro do quadro com aspecto infinito. E a Patrulha do Destino precisa barrar a ação desses caras aí. Galera, tem participação do Besouro Azul, Gladiador Dourado, Homem-Animal, do próprio Superman nessa publicação aqui. Tem uma entidade que está dentro desse quadro aí que pode simplesmente colapsar toda a realidade. E a Patrulha do Destino precisa impedi-los. Galera, uma publicação bem viajada do Grant Morrison. Como eu falei, não é para todo tipo de leitor. Eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês verem o que eu estou falando. Olha só. Tem o lance das personalidades da Jane, o Cliff tenta catalogar quais são elas. Vocês estão vendo que o Cliff também está com um corpo diferente, né? Ele sofreu avarias e teve que trocar né, de corpo, ele é um robô. Inclusive na última história vai ter um negócio muito louco aí, dessa armadura tendo vida, né? O cérebro dele está separado do corpo. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. E as coisas não vão se encaminhar bem nesse sentido, aqui a cabeça dele, né? Que movimenta todo esse corpo, só que esse corpo ganha vida. E ele quer autonomia. E o que acontece se o Cliff voltar pro corpo? Ele perde essa autonomia. Então o bicho vai pegar aí. Galera, uma publicação bem interessante. Se você vê que o Grant Morrison fez um trabalho minucioso de pesquisa, mas eu já alerto que não é para todo tipo de leitor. Em relação à arte, no primeiro momento, você bate o olho e fala, ó, bem mediana, não tem nada demais. Mas a partir do momento que você consegue captar a competência do desenhista, porque ele consegue reproduzir o que o Grant Morrison realmente quis passar na HQ, você fala, cara, que arte bacana. Olha só as partes mais viajadas, ele consegue compreender muito bem o que o Grant Morrison quis colocar nessa HQ. Galera, que nota que eu dou para essa publicação? Particularmente eu gostei dela, ainda que tenha um pouco de abstração, eu dou uma nota 9.
Acho o volume 1 um pouquinho melhor, mas o volume 2 também vale a pena. Quem curtiu o volume 1 vai curtir o volume 2, mas tem que ter uma ideia de que é uma história um pouco mais viajada. O próximo material é Batman Morte da Família, dos Novos 52. Esse aqui seria basicamente o volume 3 dessa publicação. Teve Corte das Corujas, Noite das Corujas e agora esse volume 3. Mas lembrando que nós não precisamos ler os volumes anteriores, é um arco fechado. E a Panini colocou o preço de R$ 79,90, algo assim, o preço de capa. Galera, tá muito caro, não é só a Salvat e a Eagle Moss que aumentaram o preço. Ainda mais falando de Batman, que é uma publicação forte, não é uma coisa que o leitor não conhece. Então vai ter uma vendagem boa. Não entendi esse preço da Panini aí não. Material em capa dura, olha só, essa capa é bem bacana. Não sei se vocês estão vendo, olha só, ela brilha. Tem 252 páginas, compila as edições de Batman 13 a 17 e Batman e Robin 15 a 17. Uma publicação que eu gostei de ler ela, toda compilada, você tem uma leitura mais dinâmica da história. Escrita por Scott Snyder e desenhos do Greg Capullo. Galera, esse aqui, sem dúvida nenhuma, é o Coringa mais insano que apareceu nas HQs. Ele é cruel, ele é louco, ele é psicótico. Você tá lendo, você sente medo do Coringa. É sério, o personagem realmente está super bem retratado nessa publicação. Mas, depois eu chego no mas. Galera, tem muitas referências às diversas histórias do Coringa, como Piada Mortal. Ele comenta que ele entrou em gargalhada com o Batman e tal. Os planos dele são muito bem elaborados. Eu não senti pontas soltas. Ele está sequestrando a família Batman ali, e fica aquela dúvida, será que ele sabe a identidade do Batman? É Bruce Wayne, não é? Ele sequestra o Alfred, outros membros como Asa Noturna, Capuz Vermelho, o Damian Wayne, né, que é o atual Robin. E galera, é tudo feito de forma muito bem construída, referências às primeiras histórias lá da década de 40, né, as primeiras aparições do Coringa, e ele faz um trabalho muito louco, ele demonstra uma certa paixão distorcida pelo Batman, ele quer o Batman só pra ele e tal, mas nós chegamos no final da publicação e é aí que a história decai, porque ele faz parecer que tudo é uma piada. O problema é que o Grant Morrison ele faz isso novamente naquela história do Coringa imortal, né? Ou pelo menos, será mesmo que o Coringa é imortal ou não? E ele se repete nisso. E considerando toda a insanidade que nós temos aqui do Coringa nessa história, a gente não pode admitir esse tipo de final para essa publicação. Eu não vou falar para não soltar spoilers, mas considerando todo o terror que ele trouxe, toda a maquinação que ele fez, as armadilhas e tudo de forma muito bem construída pelo Scott Snyder, uma leitura ágil, os desenhos sensacionais do Greg Capullo, quando chega no final, você fica meio, tá, mas ele fez tudo isso para isso? Ah, Fernando, foi só uma piada que ele quis contar. Não, galera, você percebe a obsessão que ele tem pelo Batman. Você vê tudo que ele faz para conseguir preparar aquele jantar final, né? E chega ali, né? Fica... por um lado, você pode até falar, ah, Fernando, eu achei bacana, mas eu particularmente não gostei. Eu esperava algo mais cruel dentro da ideia do que o Scott Snyder quis passar desse Coringa. Então, galera, que nota que eu dou para essa publicação? Só me entenda o seguinte, o desenvolvimento da história é espetacular. Coisa fina mesmo, você vai adorar essa publicação. O Coringa está muito real dentro dessa história, ele te passa uma sensação de pavor. Só que o final, o Scott Snyder, ao meu ver pelo menos, ele deu uma mancada, sabe? Mas considerando toda essa construção da história, não tem como você fazer uma avaliação baixa dessa HQ. Então, considerando esse final aí um pouco xoxo, eu dou uma nota 8,5, material que eu acho que vale a pena para os fãs do Batman e até para quem quer conhecer um Coringa mais insano. Se tivesse um final mais bacana, eu acho que daria até para dar um 9, 9,5 aí, para vocês verem como o material ele foi muito bem escrito. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixe seu comentário, compartilhe os vídeos do Central HQs, se inscreva aqui no canal e ficamos até a próxima. Fui!